Olá, Shalom, crianças! Sejam muito bem-vindos, meu nome é Dara. Meu nome é Zinra. A paraxá de hoje é Ahrei Mot Kedoshim. Novamente, uma paraxá dupla. Na paraxá Ahrei Mot, começamos aprendendo sobre o serviço especial de Yom Kippur, realizado no Mishkan, na casa de Deus, pelo Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Deus instrui os Kohanim para tomarem muito cuidado ao entrar no Mishkan. E em Yom Kippur, o Kohen Gadol entra na parte mais sagrada do Mishkan. Aharon só podia entrar no santuário sagrado quando havia uma nuvem sobre a cobertura da arca. Aharon era o sumo sacerdote e antes do serviço de Yom Kippur, ele fazia corbanote, sacrifícios. Trazia incenso e se purificava no mikve. Ele usava roupas especiais e era responsável por fazer expiação dos pecados de todo o Bnei Israel. Em Yom Kippur, o povo jejuava, não podiam comer e nem trabalhar, pois era o dia especial do perdão. A Torá então ensina a proibição da oferenda de corbanotes, sacrifícios, fora das instalações do Mishkan. E no futuro tabernáculo, no futuro templo. E como conclusão dessa primeira porção, nos é assegurado que o povo judeu merecerá a entrada na terra de Israel. Na Paraxá Kedoshim, Hashem continua ensinando muitas mitzvot para que possamos alcançar a santidade. Temos muitos mandamentos positivos e negativos, lembra? Coisas que devemos fazer e coisas que nós não devemos fazer. Mandamentos estes que realizamos ou não com Deus e com o nosso próximo. 3 mandamentos são mencionados com importância: respeitar os pais, guardar o Shabat e não fazer ídolos. Outro ponto importante: fazer tzedakah. Existem muitas maneiras de se fazer tzedakah. Exemplo: quando você está colhendo a colheita ou colhendo as uvas da sua vinha, você não deve concluir o trabalho. Deve deixar a esquina inacabada como presente para os pobres. Lembrando sempre, criançada, que a melhor tzedakah é anônima, quando ninguém sabe, para não envergonhar a pessoa que está sendo ajudada. Mas algumas mitzvot são dadas. Você deve manter o pagamento de seus trabalhadores em dia. Você deve amar seus vizinhos como a si mesmo. Você deve se levantar na presença de um sábio ou idoso para honrá-lo. Nesta paraxá, também são mencionados instrumentos de medições que devem estar corretos, como balanças, pesos, medidas secas e medidas líquidas. E em relação ao sangue, é relembrado que quem come será afastado do povo. E se o sangue de um animal escorrer no chão, deverá ser coberto com terra. E essa porção conclui com um mandamento, mais uma vez, para que sejamos um povo santo e distinto das outras nações do mundo, seguindo as ordenanças de Deus. Hashem separou os judeus de outras nações e espera que sejamos santos como Ele é. E assim herdaremos a terra sagrada. E assim termina a paraxá de hoje. A paraxá de hoje se chama Bamidbar, que significa no deserto.
Hoje começamos a estudar um novo Rumash, um novo livro da Torá, também conhecido como Livro dos Números. A Parashá começa com Deus instruindo Moshe para contar todo homem com a idade acima de 20 anos, com idade suficiente para trabalhar. Vocês acreditam, crianças, que Moshe conseguiu contar um pouco mais de 600 mil homens? Será que você aí em casa consegue contar até 600 mil homens? E como será que Moshe fez a contagem? Será que ele foi de barraca em barraca fazer a contagem? E se ele se perdesse? Tinha que começar tudo de novo? Moshe utilizou moedas para fazer a contagem, uma moeda de meio shekel para cada homem. Os Leviim, aqueles que trabalhavam no Mishkan, foram contados depois, em separado, porque o serviço deles era muito importante e especial. Eles serão responsáveis por transportar o Mishkan e seus objetos sagrados durante as viagens no deserto. E também farão a montagem de tudo quando o povo acampar. Já pensou, criançada? Naquele tempo, eles carregavam tudo, pois não tinham carro e nem caminhão para fazer as mudanças. Agora, vamos falar como o Bnei Israel acampava. Quem aí já acampou? Como o povo estava em grande número, eram muitas pessoas. Foi preciso organizar o acampamento, formando quase que como uma cidade no deserto. As tribos de Israel, cada uma com sua bandeira, são posicionadas em volta do Mishkan, em 4 acampamentos: oeste, sul, leste e norte. Como a tribo de Levi acampa separada, a tribo de Yosef é dividida em Efraim e Manassés, para que hajam grupos de 3 tribos por acampamento. Quando o povo viaja, ele se movimenta de forma semelhante à qual acampou. Depois, uma cerimônia formal é realizada entre os primogênitos e os Leviim, quando os Leviim assumem a responsabilidade que o primogênito teria tido servindo no Mishkan antes do pecado do bezerro de ouro. A Parashá ainda menciona a divisão da tribo de Levi e a sua responsabilidade especial, dando detalhes sobre quem e como era o trabalho de santidade. A Parashá de hoje se chama Behaloterra, que significa alto e elevares. Essa Parashá começa relembrando uma importante atividade que era realizada lá no Mishkan por Aharon, o sumo sacerdote, que era acender as velas da menorá todos os dias no fim da tarde. Pois é relatado como os Leviim eram ungidos para trabalharem no templo. Os Leviim substituíram, ou seja, entraram no lugar dos primogênitos, que morreram por adorar o bezerro de ouro. Sabiam, crianças, que os Leviim tinham um treinamento? Sim! Eles estudavam a partir dos 25 anos de idade. E depois de 5 anos de treinamento, eles já podiam trabalhar. Então a Parashá conta que no 2º ano, após a saída do Egito, lembram quando o povo atravessou o Mar Vermelho? O Bnei Israel foi ordenado a sacrificar o Corbã, o sacrifício Pessa. E algumas pessoas não podiam participar da festa de Pessa porque estavam impuras. Então, perguntaram a Moshe, por que não podemos participar? Hashem respondeu através de Moshe que essas pessoas teriam uma outra chance, um mês depois, nascendo assim o Pessa Sheni. A Parashá conta como eram feitas as viagens pelo deserto. Não havia data e nem hora marcada para o início e o fim das viagens. O povo deveria seguir a nuvem.
durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Mas Hashem inventou um jeito mais fácil para avisar o povo. Hashem, então, ordenou que fossem confeccionadas trombetas de prata. Dependendo do número de toques, o povo saberia qual era a finalidade da convocação. Então, após ficarem pouco menos de um ano acampados perto do Monte Sinai, levantaram o acampamento na ordem de como Moshe os havia ensinado. A Parashá conta que Moshe fez uma oração para deslocar a arca sagrada com a Torá. Eles partiram do deserto do Sinai em direção ao deserto de Parã. Moshe então convida seu sogro Itro para se unir a Bnei Israel na conquista da terra de Canaã, mas ele resolve retornar a Midian. Então, um povinho chamado Erif Ravi, alguns egípcios que vieram junto, começaram a reclamar do maná. Diziam que estavam enjoados de comer maná. Sempre a mesma coisa. Moshe diz: não! Se assim não dá. Eu não consigo mais governar sozinho esse bando de reclamões. Hashem, então, diz para Moshe escolher por sorteios 70 anciões para lhe ajudar. Assim seria formado o primeiro Sanhedrin. Gente, Hashem foi tão bondoso que resolveu enviar carne para esse povo. Eles poderiam comer até que entupissem o nariz. Hashem então manda provisões contínuas de codorna, até 1 quilo por pessoa pode ser guardado. No entanto, uma praga pune os reclamantes. E depois, crianças, alguns profetas dizem que seria Yoshua a guiar o povo até a terra de Canaã e não Moshe. Algumas pessoas protestaram, mas Hashem fica feliz. Moshe ficou muito feliz que surgiram mais profetas no meio do povo. Miriam faz uma observação construtiva para Haron, que também implica que Moshe é como todos os outros profetas. Hashem explica que a profecia de Moshe é superior e pune Miriam com zarat, chagas na pele, por causa da Lashon Hará, como se ela tivesse falado mal do seu irmão. Moshe reza por ela e o povo espera por sua cura para prosseguir viagem pelos 7 dias seguintes. Viu, crianças, como é sério falar mal dos outros? O acampamento inteiro teve que esperar Miriam se curar. A Parashá de hoje se chama Behar Berucotai, que significa no Monte Sinai, nos meus estatutos. A primeira Parashá Behar fala das mitzvot referente à terra de Israel, começando com a ordem de cumprir a Shemitah. Aqui nos é ensinado a proibição sobre o cultivo agrícola a cada 7 anos da terra de Israel. Esse Shabá da terra é chamado Shemitah. Após a 7ª Shemitah, no 50º ano, é Yovel, o jubileu. É anunciado em Yom Kippur, com os sons do shofar. Então a Parashá fala sobre os servos. Todo servo deve ser liberado totalmente, assim como toda a terra deve voltar a seu dono original, excedido as posses nas cidades muradas e as cidades dos Leviim. E vocês sabiam, crianças, que é proibido um judeu tirar vantagem de outro judeu? Existe mitzvot para isso. Não se empresta através de pagamento de juros. E o que se pega emprestado deve ser devolvido. A porção conclui repetindo a proibição de idolatria e as mitzvot de guardar o Shabat e reverenciar os locais santificados de Deus. A segunda Parashá, Berucotai, a última porção do livro do Humash Vaikra, o livro de Levítico, começa relacionando brevemente algumas das bênçãos e recompensas que o povo judeu receberá por seguir a Torá e por cumprir as mitzvot. Sim, crianças,
recebemos bênçãos a cada mitzvot cumprida e nos são relatadas as bênçãos. Chuva, na quantidade certa para as nossas plantações e animais, grãos e frutos em abundância, paz, Hashem promete nos livrar de nossos inimigos. Hashem promete também que abençoará a nação da Torá com muitos filhos saudáveis e com longa vida. E a melhor de todas as bênçãos, Hashem promete que se mantivermos a Torá e suas mitzvot, Hashem habitará entre nós. E quando o povo judeu abandona a Torá e a mitzvot, recebe a punição. Estas punições têm o objetivo de fazer com que o povo se arrependa. Pense em descumprir os mandamentos de Deus e todas as bênçãos citadas anteriormente se transformarão em maldições. Finalmente, deixamos Vaikra com uma mensagem. Hashem quer fazer parte de nossas vidas. Se formos dedicados a Hashem, Ele será dedicado a nós. A paraxá de hoje se chama Emor, que significa diga, fale. Nesse caso, fale aos Kohanim. Sim, a paraxá de hoje é voltada para eles. A paraxá dessa semana trata basicamente da forma do povo judeu se relacionar diretamente com Deus, nos serviços de santidade, quem é responsável por fazê-lo e onde o faz e quando. E de como é importante preservar a santidade do nome de Deus. A porção Emor começa se dirigindo aos Kohanim, responsáveis pelo serviço de santidade no Mishkan, apresentando várias leis sobre a pureza dos Kohanim, em especial do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Pois é, criançada, não podia se fazer serviços no Mishkan de qualquer jeito. Existem muitas regrinhas. Na sequência, a paraxá explica a regra para a manutenção do grau de pureza e santidade das consagrações e sacrifícios. Qualquer um que esteja impuro recebe ordem de se afastar dos locais e coisas que sejam especialmente sagradas, para que estas não se tornem impuras. Então, crianças, não podemos servir ao Eterno quando estamos sujinhos. Os Kohanim faziam o serviço no Mishkan pelo Bnei Israel. Então, todo o povo deveria tratar os Kohanim com carinho, pois eles eram muito especiais e essenciais. Então, Deus criou as leis de Terumá, a pequena porcentagem de comida que deve ser separada da colheita na terra de Israel e dada a um Kohen, antes que o restante possa ser usado ou comido. É relatado também sobre o sacrifício de um rebento. Ele deve ficar pelo menos os 7 primeiros dias com sua mãe e depois ser levado para ser verificado e consagrado. Vários defeitos poderiam transformar uma oferenda de rebanho inadequado, pois tudo que é oferecido a Deus deve ser perfeito. O sacrifício deve ser perfeito como Deus é. Depois de especificar as regrinhas de comportamento dos sacerdotes e o padrão do sacrifício, o povo judeu é recomendado a santificar o nome divino, assegurando sempre comportamento exemplar, estando prontos para sacrificar suas vidas, ao invés de cometer assassinato, idolatria e outros pecados. Agora vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta: festas! A paraxá então nos traz as características especiais dos festivais, época de maior santidade e proximidade do povo com Deus, através do serviço de santidade no templo. Pessa, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot e Shemini Atzeret são descritas e o povo é relembrado a não fazer melahá, trabalhos usuais ou desnecessários, durante essas festas. A seguir é explicado como deve se manter as duas mitzvot de observância constante
mantidas no Mishkan, no templo. O acendimento da menorá, do candelabro, todos os dias e a exibição dos lehem hapanim, os pães da preposição, a cada semana. Por fim, devemos sempre nos assegurar que nossas ações agradem a Hashem. Meu nome é Dara. Meu nome é Zira. E qual que é o seu nome, mocinho? Eu sou o José. Seja bem-vindo, José. O seu nome em hebraico é? Osfi. Yosef, seja muito bem-vindo. E hoje, crianças, nós estamos aqui, sabe para quê? Para falarmos a vocês da Parashá Miketz, que se inicia com Yosef ainda na prisão. E você sabe, Dara, o que aconteceu nessa ocasião quando ele ainda estava preso? O que aconteceu, Zinha? Hashem colocou 2 sonhos bem malucos na cabeça de Faraó. Zinha, eu sei quais são esses 2 sonhos. Verdade. Sabia, Yosef? Eu vou contar agora qual foi o primeiro sonho. No primeiro sonho, Zinha, Yosef, Faraó estava à beira do Nilo quando ele enxerga 7 vacas bem gordas saindo de dentro do rio, Yosef. E não muito atrás, sabe o que vem? Que? 7 vacas magras. Essas 7 vacas magras abrem a boca bem grande assim e engolem as 7 vacas gordas. Você acredita? E o mais interessante é que as vacas magras continuam magras. Olha que maluquice! Mas sabe o que aconteceu depois, Yosef? Que? O faraó não teve tempo de pensar nas vacas, porque ele teve logo em seguida outro sonho. Zinha, você sabe qual foi o outro sonho do faraó? Sim. Eu Então sei. conte pra gente, nós queremos saber qual foi o segundo sonho. Faraó sonhou com espigas de talos enormes, bem grande. E o que aconteceu com essas 7 espigas grandes, Zinha? Vieram atrás dela 7 espigas magrinhas. Magrinhas, Zinha? Igual eu, magrinhas. assim? E o que essas espigas magrinhas fizeram? Gostei. Ah, não queiram nem saber. Comeram. Legal. É, Yosef, comeram as gordas. E aí, o que acontece depois? Uma coisa muito interessante, Dara. Ah, não vai dizer que aconteceu igual as vacas. Continuaram magrinhas. Mas que coisa mais estranha! Eles comeram e ficaram tudo magro? Isso é muito estranho, né? É mal corrida. Pois é, sabe o que aconteceu? Faraó ficou desesperado por causa desses 2 sonhos. Então, ele mandou chamar imediatamente os seus magos. Sabe pra quê? Para que eles adivinhassem o significado desses sonhos tão esquisitos. O que significavam esses sonhos? Não sei. Então, Yosef, eu vou contar. Os magos começaram a falar para o rei diversas coisas que poderiam significar esse sonho. Mas o faraó ficava muito irritado porque ele só ouvia bobeiras. Os magos não estavam conseguindo adivinhar o significado dos sonhos. Realmente, crianças, nenhum deles sabia interpretar os sonhos. Sabe o que eles disseram? O primeiro sonho, disseram que iam ganhar 7 brinquedos que seriam todos quebrados. Não fala muito, não fala. E o segundo, Dara? No segundo sonho, os magos disseram que o faraó iria comer 7 hambúrgueres e ainda continuaria com fome. Olha que interpretação mais maluquinha! Exatamente, crianças. Ninguém conseguia interpretar os sonhos que o faraó queria.
Mas de repente, sabe o que aconteceu, crianças? Sabe? O copeiro que também estava preso lá com Iosef, escutou a conversa. De quem? Do faraó. E de repente, ele entrou. E o que ele disse para o faraó? Vocês sabem? Não. Não? Não sabemos. Não? Pois eu vou contar. Ele disse ao faraó: eu sei quem pode interpretar o sonho para o Senhor. É Iosef, um homem que está preso no calabouço. Imediatamente, crianças, o que o faraó fez? O quê? Que? Não sei. O quê? O que o faraó fez? Mandou chamar o Iosef. Mas vocês sabem o que acontecia com o Iosef lá na prisão esses anos todos? Eu sei. Iosef estava muito tempo preso. Por isso, ele estava muito fedidinho. Ele não tomava banho lá na prisão. Então, antes de estar na presença do faraó, ele precisava tomar um belo de um banho. Lavar tudinho, senhor Iosef, tudinho. E depois de fazer a barba, também passar o seu perfume e ficar muito cheiroso. Olha só, Zinha, o perfume Águas do Nilo. Uma delícia, Tá muito criança. cheirosinho agora. Agora sim ele poderia ir falar com o faraó. Sim. Cheirosinho, dá pra falar com o faraó. Isso. Para ajudar o faraó a interpretar aqueles 2 sonhos malucos. Exatamente. E crianças, será Será? que Iosef Os conseguiu Conseguiu interpretar os interpretar sonhos? sonhos. Sim! Sim! Ele conseguiu, criança! E palmas pro Iosef! Palmas! Dara, sabe qual foi a interpretação do sonho? Eu acho que eu sei. Sabe qual foi, Iosef? Não. Você sabe sim, foi você que interpretou. O Iosef conta. falou o seguinte pro faraó. Conta. Faraó, os seus 2 sonhos significam uma só coisa. Foi você que falou pro faraó. Foi. Que os 2 sonhos significavam apenas uma coisa. E sabe o que era? Não. Que o Egito passaria por 7 bons anos de muita comida, muita fartura. E aí, depois desses 7 anos de muita comida, viriam 7 anos de muita fome. Sabe aquela fome de doer a barriga? Puxa vida, Zinha, Iosef, você conseguiu interpretar os sonhos. Era isso que significava. Sim. E aí, crianças, o faraó ficou muito contente. E além de interpretar os sonhos, sabe o que o Iosef fez? Vocês sabem? Não. Iosef, o senhor deu uma boa ideia pro faraó. Falou assim, ó: faraó, rei, guarde as comidas durante esses 7 anos. Prestem atenção. Durante os 7 anos de muita fartura, as comidas devem ser guardadas para que quando vier os 7 anos de fome, nós tenhamos, o que comer. E Faraó, crianças, ficou tão contente, mas tão contente com os acontecimentos, que ele promoveu Iosef a um cargo de vice-rei. Vice-rei! E esse cargo, crianças, é um pouquinho abaixo do faraó. Além de promover o Iosef a vice-rei, Faraó deu presentes para o Iosef, muitos presentes, belas roupas, carruagem. Deu também o seu anel, que era muito importante, sabia? Zinha, ele ganhou o anel do faraó.
Vamos colocar aqui, o anel do faraó foi direto pro dedo do Iosef. Olha só que importante. Ah, e teve mais um presente também, sabia, Iosef? Você ganhou uma linda esposa. E será que ela veio com um laço de fita? Além da esposa, sabe o que aconteceu depois? Só coisa boa na vida do Iosef. Ele teve 2 filhos, isso mesmo, crianças, 2 filhos. Um se chamava Efraim e o outro se chamava Menache. E logo depois dos 7 anos de boa comida e de muita fartura, vieram os 7 anos de fome. Então, o que aconteceu? Quem bateu na porta? Fome. E o que você veio fazer, Fome? Eu vim pegar você. É, assim falou a fome. E vocês sabem, crianças, o mundo todo estava passando fome. E sabem qual o único lugar que não estava passando fome? Era o Egito. Sabem por quê? Tinha comida. Exatamente, Iosef. Tinha comida. Lá. Porque Iosef interpretou Dos o sonhos. sonho do faraó com a ajuda de Hashem. Então, todos estavam viajando até o Egito para comprar comida. Inclusive, crianças, sabe quem veio também para o Egito? Os irmãos de Iosef. Os irmãos de Iosef. Verdade. Isso, os irmãos de Iosef tinham muita ciúmes e inveja do Iosef, porque ele tinha ganhado do pai dele, uma túnica colorida, muito linda. Os irmãos tinham ciúmes dele. Os irmãos pegaram ele, jogaram num poço, depois venderam como escravos, sabe? E aí, eles resolveram que eles precisavam ir lá no Egito comprar comida. E quando eles chegaram lá, eles não reconheceram o irmão deles, porque já haviam passado muitos anos, né? Mas Iosef reconheceu os irmãos. Iosef reconheceu e já imediatamente bolou um plano na cabeça dele. Sabe para quê, crianças? Iosef queria ter certeza que os irmãos tinham se arrependido do que fizeram com ele, de ter vendido como escravo. Então, nós vamos contar para vocês qual foi o plano do Iosef. Iosef acusou os seus irmãos de espiões. Espiões, sim. Espionagem. Espiões, Mas é claro que eles negaram, não é verdade, Zinha? Negaram. Eles negaram, crianças. Não, Eles disseram, nós só viemos comprar comida. Nós só viemos comprar comida, viemos em paz. Só viemos comprar comida, estamos com fome. Então, o Iosef perguntou: vocês têm um irmão mais novo? Claro que o Iosef já sabia da resposta. O Iosef sabia que ele tinha um irmão mais novo, que era o Beniamim, que tinha ficado em casa, lá em Canaã, com o pai Jacov. Mas ele queria saber se os irmãos iriam contar a verdade. Então, os irmãos disseram que sim, que eles tinham o irmão mais novo, que era o Beniamim. Iosef, então, sabe o que ele fez? Sabe o que você fez, Iosef? Você não está se recordando o que você fez? O Iosef prendeu Shimon, que era um dos irmãos. E falou o seguinte para o Shimon: eu só vou libertar você, eu só vou te libertar se os seus irmãos voltarem com Beniamim, com o irmão mais novo. Sim. Se eles voltarem com o irmão mais novo e provarem que eles estão dizendo a verdade, eu vou soltar você, Shimon. Ele fez isso tudo, Zinha, ele armou tudo isso. Então, o que aconteceu? Os irmãos voltaram para Canaã, contaram para o pai, Jacov, que eles tinham trazido muita comida.
Mas alguma coisa tinha ficado lá no Egito. Quem que ficou no Egito, crianças? Shimon ficou para trás. E eles disseram para o Yaakov: querido pai, o vice-rei pediu que levássemos o Beniamim lá para o Egito. Ele quer ver o Beniamim, ele quer ver se estamos falando a verdade. E só vai soltar o Shimon se levarmos nosso irmão mais novo. E Yaakov ficou maluco. Ele falou: vocês são doidos, eu não posso deixar que vocês levem Beniamim. Ele é o irmão mais novo de vocês. Então os irmãos prometeram que iam cuidar do Beniamim com a própria vida se fosse necessário. Então Yaakov falou: tudo bem, então vocês podem levar o Beniamim, porque afinal de contas nós estamos passando muita fome. Então os irmãos retornaram para o Egito com o Beniamim. Chegando lá, o Iosef testa mais uma vez os irmãos. Sabem, crianças, quando os irmãos voltam para casa com o saco cheio de cereais, repletos de comida para saciar a fome deles, Iosef teve uma grande e brilhante ideia. Sabe qual foi? Não. Sabe Qual foi a ideia? Colocar no saco de cereais um copo valiosíssimo de ouro para acusar Beniamim de roubo. De ladrão. Ladrão, Dara. Ladrão, crianças. Crianças, a nossa paraxá termina com Beniamim sendo acusado de roubo. Agora, os irmãos retornam para Canaã e Beniamim fica onde? Lá no Egito. E agora, crianças, o que os irmãos vão falar para o seu pai Yaakov? Daí, ele se aproximou do vice-rei e pediu: por favor, vice-rei, deixe que eu fique no lugar do meu irmão Beniamim. Sabe por quê? Porque eu sou mais forte, mais rápido e faço um omelete delicioso. Interessante. Os irmãos explicaram para o vice-rei que o pai deles ia ficar muito triste se o Beniamim ficasse para trás, porque o irmão mais novo era filho da esposa preferida de Yaakov, a Rahel. Rahel tinha deixado 2 filhos para o Yaakov, que era o Iosef e o Beniamim. E o pai Yaakov já tinha perdido um dos filhos. Ele não suportaria perder outro. O vice-rei Iosef ficou muito comovido com a atitude dos irmãos de pedirem para ficarem no lugar de Beniamim. Agora sim, os irmãos se arrependeram do que fizeram. Iosef percebeu a mudança. O vice-rei, crianças, pediu para que todos os servos que estavam ali esvaziassem a sala para que ele ficasse a sós. Iosef, meu pai tá vivo. Os irmãos quase morreram do coração. Eles ficaram com muito medo. Será que o vice-rei Iosef os faria ficar ajoelhados no milho? E agora? Será que o vice-rei ficou muito bravo pelos irmãos terem o vendido como escravos? Daí, Iosef entrou novamente e disse assim para os irmãos. Estavam todos temerosos. Calma, calma, calma. Está tudo bem. Vocês não viram que tudo isso aconteceu porque era um plano de Hashem?
para que vocês viessem até mim, para que eu vos desse o que comer? Quando o faraó fica sabendo do ocorrido, ele manda enviar várias carroças cheias de comida e prata para a família do Iosif. Chegando em Canaã, os irmãos bolam um plano para contar a novidade para o pai Yaakov, porque ele já tinha 130 anos. Imaginem contar para o pai que um filho que morreu, na verdade, estava vivo? Seria ele um fantasma? No começo, crianças, o pai não estava acreditando. Mas de repente, quando ele olha pela janela, o que ele vê? Muitas carroças cheias de grãos, de pratas, ouros, todas aquelas maravilhas do Egito que o faraó estava mandando para eles. Daí, crianças, o pai acreditou! Sim! O pai acreditou! Ficou feliz! E Yaakov ficou temeroso, mas Hashem acalma o coração de Yaakov e diz para ele não temer, porque em breve voltariam para Canaã. Então toda a família fez as malas, pegaram o jato Faraó Airlines e foram direto para o Egito, para que chegassem o mais rápido possível. Chegando lá, crianças, sabe o que aconteceu? Yaakov corre para abraçar o filho, Iosif. Sabem por quê? Porque faziam 22 anos que ele não viu o filho. Daí, depois de abraçar, beijar, olhar na carinha dele, sabe o que o pai disse a ele? Estava muito orgulhoso pelo tempo que ele passou e continuou um tzadik, que significa um justo. Acontece, crianças, que havia ainda 5 anos de fome. E o que Iosif fez? Mandou sua família para a terra de Goshen. Sabe para quê, crianças? Para que eles ficassem bem distante do Egito, bem distante, para que não fosse influenciado pelas suas culturas. Iosif disse a Faraó que a sua família eram pastores, por isso eles tinham que morar no campo. Quando Iosif apresenta o pai ao faraó, Yaakov abençoa o faraó, crianças. E Iosif torna o Egito muito rico, porque todos estão indo para lá para comprar comida. E na terra de Goshen, o Bnei Israel cresce em número. A família de Yaakov fica cada vez maior. A paraxá de hoje é Nasso, que significa conte. Nasso começa falando sobre as tarefas e responsabilidades das 3 famílias levitas, Gershon, Merari e Kehat. A seguir, Hashem ordena a Moshe para purificar o acampamento, de forma a tornar-se um lar merecedor da presença divina, da Shekhinah, orientando todos aqueles que estão ritualmente impuros a ficarem fora do acampamento até se purificarem. Nessa paraxá, também é relatado sobre uma pessoa que pegou algo de alguém e depois disse que não pegou. Ele deve pagar o valor do objeto, mas 1/5 desse valor e devolver ao dono ou alguém da família. Se não tiver ninguém na família para receber o valor, deve ser devolvido para o correio. A Torá então descreve as leis do Nazir, uma pessoa que aceitou voluntariamente adotar um estado espiritual de santidade, geralmente por 30 dias. Essa pessoa não come ou bebe qualquer derivado de uva, não corta o cabelo e não pode contaminar-se através do contato com o corpo de alguém que morreu. Depois a Torá fala sobre a bênção dos Kohanim, a qual abençoa o povo. Lembram dessa bênção que é dada na sinagoga?
A porção então conclui uma longa lista das oferendas trazidas pelos 12 líderes das tribos. Durante a dedicação do Mishkan para o uso diário, o Mishkan é completado e dedicado no primeiro dia de Nissan, no segundo ano depois do êxodo do Egito. Durante a comemoração, os príncipes de cada tribo doam um presente comunitário para ajudar a transportar o Mishkan, assim como uma doação pessoal, ouro, prata, animais e alimentos. O chá de hoje é Shemini, que quer dizer oitavo. A Parashá Shemini começa contando os eventos que ocorreram no oitavo e no último dia de Miluim, serviço de inauguração do Mishkan. Após meses de preparação, Aharon e seus filhos são finalmente consagrados como Kohanim. Nesse oitavo dia da dedicação do Mishkan, todo o Bnei Israel ofereceu diversos korbanot, de acordo com a instrução de Moshe. Mas algo terrível aconteceu nessa Parashá, crianças. Sabem que Nadav e Avihu, os 2 filhos mais velhos de Aharon, também trabalhavam no Mishkan. Eles ficaram responsáveis de manter as chamas do altar sempre acesas. Acontece que eles trouxeram, Zinha, fogo estranho para o altar, o que não agradou a Deus. E aí, crianças, sabem o que aconteceu? Hashem castigou eles. Sabem como? Sabem? Sabem, Zinha, como que foi? Eu sei, Dara, e vou contar para vocês. Colocou eles de joelho no milho. Sim, no milho. Vocês acreditam nisso, crianças? Não foi bem assim. O castigo foi outro. Ah, mas então eles ficaram sem videogame. É, Dara, sem videogame. Não, Zinha, ainda não foi isso. O castigo foi pior. Foi bem pior. Hashem enviou um fogo divino que consumiu os 2. Moshe consola Aharon, que sofre em silêncio. Moshe ensina, então, aos Kohanim como eles devem se comportar durante o luto e os previne para não beber bebidas embriagantes antes de servir no Mishkan, para que não aconteça uma coisa igual essa que aconteceu aí, Zinha. Verdade, Dara. E agora, Hashem nos ensina as características de um animal kosher. Kosher é tudo aquilo que podemos comer, que faz bem para o nosso corpo. Deus nos deu algumas regrinhas para sabermos o que podemos comer, e eu vou contar quem são elas. O animal precisa ter casco fendido e ser ruminante. Mastiga, regurgita e mastiga novamente a comida. Exemplo deles: o carneiro, a ovelha, Dara, o cabrito, a vaca, o boi e o bezerro. E os peixes? Como podemos saber quais peixes podemos comer? Pois é, Dara. Mas eu sei, os peixes kasher têm escamas e barbatanas. Sim, escamas e barbatanas. No final dessa Parashá, são dados os detalhes do processo de purificação após entrar em contato com espécies impuras. Deus ordena que o povo judeu seja separado e consagrado.
que seja sagrado como Deus. A paraxá de hoje é Tazria Metzorá, é uma paraxá dupla. Hoje veremos sobre uma doença chamada Tzará, uma doença enviada por Hashem para aquela pessoa que comete Lashon Hará. Dara, o que é Lashon Hará? Boa pergunta, Zinha. Lashon Hará, traduzido para o português, quer dizer maledicência. Quando você diz algo para prejudicar o amiguinho, mesmo que seja uma verdade. Você está cometendo Lashon Hará. Ah, entendi, Dara. Naquele tempo, crianças, quem cometia Lashon Hará tinha manchas brancas pelo corpo. E essas manchas podiam aparecer também nas paredes das casas e nas roupas também. Com a Tzará, Hashem queria mostrar para a pessoa que ele a amava e estava dando a oportunidade dela se arrepender. Isso mesmo. E sabem, crianças, quem era o médico que cuidava da pessoa com Tzará? Era o Kohen Gadol. A pessoa tinha que ficar de quarentena por no mínimo 7 dias fora do acampamento. Nossa! Quando uma pessoa era considerada com Tzará, era feito o descarte das roupas. Sim, o descarte das roupas. O cabelo era raspado. A pessoa que era coberta com um manto até os lábios. Ao sair às ruas, deveriam dizer: contaminado, 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 contaminado. Seu afastamento do acampamento não tinha um tempo determinado. Só podia retornar quando todos os sintomas tivessem desaparecidos, Dara. Agora, falando um pouco sobre a Paraxá Metzorá, vemos os procedimentos que eram feitos após a pessoa sarar da doença. Não era só voltar para casa não, criançada. Tinha que ser feito korbanot, sacrifícios, e para isso, após uma semana, o Kohen ia até a pessoa doente fora do acampamento levando 2 pombas. Uma era sacrificada e a outra enviada aos céus. Se a pomba voltasse, significava que Hashem não se agradou da techuvá do doente. O arrependimento não foi verdadeiro. Agora, se a pomba não voltasse, estava tudo certo e podia-se seguir para o próximo passo. E depois do Corban, era a hora de fazer mikve. Logo correndo, tem que pronunciar o Mitzorá, puro, revertendo o fato de tê-lo tornado impuro. E agora, como resolver o problema da casa com Tzará? O cômodo deveria ser demolido e reconstruído. E acaso a Tzará voltasse, toda a construção deveria ser destruída novamente. Já pensou? Naquele tempo, todo mundo sabia quem era o fofoqueiro da turma, já pensou? Hoje em dia, não ficamos com Tzará por fazer Lashon Hará como era antigamente, mas estamos proibidos de falar mal do amiguinho, mesmo que seja algo verdadeiro. É um pecado muito feio, então vamos amar o nosso próximo e ficar, com a boca bem fechadinha. A paraxá de hoje se chama Tzav, que significa ordene. A Parashat Tzav começa com Deus, continuando a ensinar Moshe muitas das várias leis relativas ao serviço no Mishkan, no santuário. Entretanto, enquanto a porção da semana passada descreveu os korbanot, os sacrifícios, da perspectiva do doador, nesta semana a Torá concentra-se mais diretamente nos Kohanim, fornecendo mais detalhes sobre o seu serviço
dentro do Mishkan. Mas, antes de qualquer serviço, os Kohanim se purificavam fazendo mikvah e lavando-se no Kior. Lembram da pia de cobre? Vejamos agora quais eram os serviços. As cinzas do Corban lá, oferecimento queimado no altar durante a noite, são removidos do altar e da área pelo Kohen, após ele retirar a sua roupa especial de linho, para não sujar. Aquele que esqueceu de cumprir um mandamento positivo traz o Corban Olá. Um mandamento positivo é algo que Hashem nos mandou fazer. Agora, outro serviço era o fogo no altar devia ser mantido constantemente ardendo, nunca podia apagar. O Corban Minhá é uma oferenda de refeição de farinha, óleos e especiarias. Parte é queimada no altar e o restante comido pelo Kohen antes que fermente. Os Kohanim deveriam oferecer sacrifícios também, 2 vezes por dia. E eles não podiam ingerir na manhã seguinte as sobras do Corban de agradecimento. Todos os sacrifícios devem ser queimados quando não puderem mais ser comidos. Nenhum sacrifício deve ser ingerido se foi abatido com a intenção de ser comido mais tarde. Quando se tornaram ritualmente impuros, os korbanot não podem ser ingeridos, devem ser queimados. Mais uma vez, nesta paraxá, vemos que sangue e relevo, uma gordura de animais proibidos, não podem ser comidos. E Aharon e seus filhos recebem o peito e a perna de todo o Corban Shlamim. Nesta paraxá, temos um Corban muito especial, o Corban Todá, o sacrifício de agradecimento. Todá quer dizer obrigado. Existem 4 pessoas que precisam dizer obrigado para Hashem. Aquela pessoa que atravessou um deserto, a pessoa que atravessou o mar, uma pessoa que passou por uma doença, e uma pessoa que passou pela prisão. Na época do Beit HaMikdash, essas pessoas deveriam trazer o Corban Todá, que além do animal para o sacrifício, consistia também em uma quantia de pães, que era colocada junto. Hoje em dia, as pessoas que passaram por esses momentos difíceis devem fazer uma birkat especial de agradecimento e pode usar o Sidur. Vemos também mais 2 korbanot. O Corban Hinur, é a primeira vez que o Kohen vem servir no Mishkan, ele precisa trazer o Corban Hinur, um sacrifício de iniciação. É feito de farinha, óleo e incenso, como um Corban Minhá. E o Corban Minhá, Havatim, é trazido diariamente pelo Kohen Gadol. O acordo é que a despesa deve sair do próprio bolso. Consiste na oferta básica de farinha, óleo e incenso.
Metade dessa oferta é oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. As ofertas são completamente queimadas. E finalmente, agora Moshe convida todo o Bnei Israel a se reunir para consagrar a Arão e seus filhos para o Avodá no Mishkan, para iniciarem os serviços no Mishkan. O processo de consagração durou 7 dias. A paraxá de hoje se chama Vaikra, que significa e chamou. Deus chamou Moshe para o Mishkan, o tabernáculo no deserto, para ensinar muitas mitzvot a serem passadas para o Bnei Israel. Vocês sabiam, crianças, que o livro de Vaikra é a Torá dos Kohanim? Porque neste livro estão descritas as atividades que eles realizavam na casa de Hashem, o Beit HaMikdash. Eles faziam diariamente korbanot, sacrifícios. E quando alguém queria agradar a Deus, ou quando pecava, tinha que pedir perdão a Hashem. Então, através dos korbanot, dos sacrifícios, eles pediam perdão ou agradeciam a Deus. Naquele tempo, para agradar a Deus ou pedir perdão, eram oferecidos os sacrifícios através dos Kohanim. E nesta paraxá, vamos ver quais eram os tipos de sacrifícios. Eram usados 4 tipos de animais: o boi, o cordeiro, o cabrito e a pomba. Dependendo do poder aquisitivo da pessoa, também podiam ser usadas farinhas, óleos e especiarias. No Beit HaMikdash existia um altar, lembram? O Mizbeah. Era lá que eram oferecidos os sacrifícios. E vamos ver quais eram os sacrifícios. Existiam 5 tipos de korban, de sacrifício. O primeiro era o korban olá, que significa oferta queimada. Este korban era completamente queimado no altar e era oferecido por uma pessoa que desejasse agradar a Hashem. Hashem, por sua vez, perdoaria todos os pecados que envolvam não cumprir uma mitzvah positiva, ou seja, algo que Deus mandou você fazer. O segundo tipo de sacrifício era o korban minhá, oferta de refeições. Se uma pessoa é muito pobre para pagar mesmo uma oferta de pássaros, ele pode oferecer um korban minhá, composto de farinha, óleo e especiarias. O Kohen carrega o minhá para o canto sudoeste do Mizbeah. Ele coloca sua mão no recipiente, que contém a mistura de farinha, e, dobrando os 3 dedos do meio sobre a palma da mão, ele enche de farinha e usa o polegar para limpar o excesso da farinha. Este procedimento é chamado de kemitzá. É queimado no Mizbeah. O resto da minhá é dividido entre os Kohanim, para que todos eles possam comer. Dessa forma, todos podiam fazer korbanot, até mesmo os menos favorecidos. Agora vejamos o terceiro tipo de sacrifício, o korban shlamim. O korban shlamim, que pode ser um animal masculino ou feminino, é uma oferta de paz. Digamos que você está se sentindo mais especial e tudo está indo muito bem no seu caminho. O shlamim é uma ótima maneira de fazer Hashem fazer parte desse sentimento. O shlamim significa paz, porque todos compartilham deste korban. O Mizbeah obtém a sua parte, o dono e sua família recebem a maior parte e até os Kohanim entram na ação, pois recebem o peito e a perna do animal para comer. O quarto sacrifício era o korban hatat, oferta pelo pecado. Essa oferta era trazida por alguém que
e transgrediu o mandamento negativo, ou seja, fez algo que Deus disse para não fazer. Este corban deve ser apenas uma cabra ou ovelha. Agora, caso fosse o Sinédrio, o Tribunal Supremo, a emitir uma decisão errada, deveria ser dado um touro como sacrifício. E caso fosse um rei que transgredisse um mandamento negativo, ele deveria trazer como corban hatat um cabrito macho. Dentro do corban hatat, oferta de pecado, existia um outro tipo de sacrifício, o corban oleh viored, que significa sacrifício ajustável. Esse sacrifício é trazido quando uma pessoa mentiu sob juramento ou quando entrou impuro dentro do Mishkan. Este corban pede uma cabra ou uma ovelha feminina. No entanto, se uma pessoa não pode pagar um animal, pode-se trazer 2 pombos. O primeiro pássaro é oferecido como corban hatat, enquanto o segundo pássaro é um corban olá. Se alguém não pode pagar os pássaros, ele deve trazer uma oferta de pecado de minhá, de refeição, consistindo apenas de farinha, de trigo, sem óleo e sem especiarias. É por isso que este corban é chamado de corban oleh viored, o sacrifício ajustável. Os requisitos são ajustados de acordo com os meios de uma pessoa. E vejamos agora o 5º sacrifício, que era o corban hasham, oferta de culpa. Digamos que Reuven rouba de Shimon, e então Reuven jura em Beit Din, no tribunal, que ele não roubou. Mas Reuven começa a se sentir culpado. Ele deve devolver o que roubou, mais 1/5 do valor. Então, ele traz o corban Asher Jezalot, por roubar. Se uma pessoa usa algo que se dedica ao Mishkan para o prazer pessoal, como a madeira que se dedica a queimar no Misbeah, é chamado de meilá, de desfalque. Por este pecado, uma pessoa paga o valor mais 1/5 e traz um carneiro como corban Asher Meilot. Se uma pessoa come carne que contém gordura, mas não tem certeza se a gordura é proibida, ele traz um Hasham Talui, uma oferta de dúvida. Se ele descobriu que era realmente proibida, ele deve trazer uma oferta, um corban hatat, uma oferta, um corban de pecado. Parece muita coisa, não é verdade? Deus deu várias formas de pedir perdão, mas hoje não temos o Beit HaMikdash, não temos como oferecer sacrifícios. E agora? Como pedimos perdão para Deus? Podemos usar o nosso Sidur e pedir perdão através das nossas rezas. E você deve estar se perguntando, mas eu posso falar com Deus com as minhas próprias palavras? Claro que pode! Hashem escuta tudo, mas o melhor mesmo é aprender as rezas do Sidur. Nossas tefilot entram no lugar do corban. Nossas rezas entram no lugar dos sacrifícios. E por fim, Hashem ensina ao povo a proibição de comer sangue e um tipo específico de gordura animal, que só deveria ser oferecido no Misbeah, no altar de sacrifícios. A paraxá de hoje é uma paraxá dupla, Vayekel Pekudei. Vayekel quer dizer congregou, reuniu, e Pekudei quer dizer enumeração. No início dessa paraxá, Moshe retorna do Har Sinai, reunindo todo o Bnei Israel para contar-lhes que Hashem havia perdoado o povo pelo pecado do bezerro de ouro. Puxa vida, aí tá vendo? Através de Moshe, Hashem ensina o povo que o Shabat é mais importante que a construção do Mishkan. Portanto, nenhum trabalho deveria ser feito. Isso porque em 6 dias Deus criou o mundo e descansou no 7º dia.
Uma das proibições mais importantes está em não acender e não apagar o fogo no Shabat. E o povo doou tudo que podia com alegria para a construção do Mishkan e dos utensílios sagrados. E quem não tinha o que doar, ajudava com sua mão de obra. As mulheres também trabalhavam? Sim, as mulheres eram as famosas tecelãs das cortinas do templo. Elas bordavam e costuravam. Chefe, Boa pergunta, Moshe. Bezalel e Oliabe são nomeados por Deus, os artesãos chefes. Uma curiosidade, Bezalel era da família de Moshe, pois ele era bisneto de Miriam e ele tinha apenas 13 anos. Já pensou? 13 anos? Um chefe de obras de apenas 13 anos? o Deus sabia o que estava fazendo. E os líderes das tribos também fizeram suas doações. Cada um deles doou uma pedra preciosa. As pedras foram usadas no peitoral do Kohen Gadol. Agora, crianças, vejamos o que aconteceu na Parashá Pekudei. Depois de 3 meses, todas as partes do Mishkan estão prontas. Então Moshe começa a contar tudo que foi doado, para que ninguém suspeite de roubo. As únicas coisas que não ficaram prontas são as roupas dos sacerdotes. Mas isso não é um problema, porque Bezalel e Oholiabe se envolvem pessoalmente na preparação. E agora, já acabou? Sim, sim. Agora que tudo ficou pronto, todos os utensílios e roupas foram levados para a cabine de inspeção de Moshe. E sabe, crianças, Moshe ficou impressionado como tudo parecia igualzinho às visões que ele teve no Har Sinai. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz, crianças, que abençoou o povo. Agora, em 25 de Kislev, finalmente chega a hora de montar o quebra-cabeça do Mishkan. Mas olha só o que de interessante acontece. Ninguém conseguia erguer as paredes do Mishkan, nem mesmo Bezalel e Oliabe. Sempre que tentavam montar as partes das paredes, elas caíam. Mas sabem, crianças, Deus deu um presente a Moshe. Ele teria a honra de levantar o Mikdash. Então, apenas com um gesto de Moshe, as paredes se ergueram sozinhas. Moshe, então, monta todas as outras partes, incluindo a colocação dos utensílios sagrados nos lugares certos. Uau, deve ter dado trabalhão! Mas com tudo pronto, é hora da Shekhinah fazer as malas. Dentro de um grande show de efeitos especiais, grandes nuvens iluminadas rolam do céu, cercando o Mishkan por todos os lados e de cima. Dentro das paredes do Mishkan, uma nuvem espessa se instala. É sobre essa nuvem que a Shekhinah repousa. Assim termina a Parashá de hoje. Tchau, tchau. Isso mesmo, Moshe. Aqui termina não só a Parashá, mas também o livro de Shemot. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações.